Amados, bom dia. Hoje é dia 30 de julho do ano da graça de 2025 e continuamos a nossa reflexão no texto de Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14 até ao versículo 21, esta oração do apóstolo Paulo, através da qual nós procuramos compreender o impacto de Jesus e das suas palavras na nossa vida. E fazemos-lo então através desta oração do apóstolo Paulo. E no versículo 17, onde estamos focados esta semana, o apóstolo Paulo ora para que Cristo habite no nosso coração. E, e eu creio que precisamos de considerar seriamente este conceito, porque não é expectável que Cristo, vindo habitar no nosso coração, tudo fique como estava. Se há uma coisa que nós aprendemos com todo o relato dos Evangelhos do ministério terreno do Senhor Jesus, é que nada ficou como estava depois da sua passagem. As vidas que passaram, que se encontraram com Ele, o mundo onde Ele viveu, este mundo nunca mais foi o mesmo depois da sua presença. E por isso não é expectável que Jesus, habitando no nosso coração, tudo fique como estava. Até por um aspecto que partilhávamos no domingo e que eu creio que é da maior importância. Precisamos de entender que o Senhor Jesus não só vem habitar, Ele toma posse de algo que deixa de ser nosso. De facto, aquilo que nós chamamos a nossa vida, o nosso coração, nós não somos proprietários, nós somos mordomos de algo que já pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo deixa isso claro no conhecido texto de Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa ideia é presente também em Romanos 6, quando Paulo fala sobre o batismo, sobre a ideia de morrer para uma velha vida e agora viver todos os dias numa novidade de vida que é resultado da presença de Cristo. Algo que o próprio Senhor Jesus Cristo deixou claro. O Senhor Jesus orou ao Pai e orou por cada um de nós, e na altura pelos discípulos, que o Pai lhe dado, mas que lhe pertenciam. Isso está lá claro em João 17:9. Pedro, que foi um destes apóstolos que caminhou e que a vida dele não foi mais a mesma depois do encontro com Jesus, foi dirigido pelo Espírito Santo na sua primeira carta, o apóstolo Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 9, falar sobre a realidade. Somos família, somos gente escolhida, somos sacerdotes deste reino, desta nação santa, somos povo de Deus. E Pedro escreve que um povo que Deus adquiriu, em algumas traduções está propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, quando Jesus vem habitar no nosso coração, Ele não vem de visita. Ele vem tomar posse de algo que lhe pertence. E como sendo algo que lhe pertence, Ele vai mudar. É impossível não mudar. É impossível Ele não mexer. Ele ele vem alterar tudo, até por um aspecto também muito importante que nunca podemos deixar de lembrar e que o apóstolo Paulo também deixa claro lá em 1 Coríntios 6:20, é que para ele vir habitar no nosso coração, para ele tomar posse, adquirir a nossa vida, ele pagou um preço muito alto. Ele morreu na cruz por cada um de nós. E por isso ele tem toda a autoridade para chegar e mudar. Vivemos dias em que, bom, eu não sei se são só destes dias, mas vivemos dias em que, em nome de uma tolerância, em nome de uma, sei lá, de um conceitos que eu até tenho dificuldade em explicar, mas em nome de tudo o que de errado se tem pensado em relação a Deus, se tem pensado que o amor de Deus é tolerante
e Jesus vem habitar na nossa vida e Ele vai tolerar o nosso pecado, vai tolerar o lixo da nossa casa, do nosso coração. Mas isso não é verdade. Ele vai limpar isso. É esse processo que nós normalmente chamamos o processo de santificação. É o processo em que Jesus diariamente, pela ação do Espírito Santo, vai transformando e cuida da nossa vida. É isso que Jesus vai fazer. Jesus habitar na nossa vida significa que Ele, e precisamos de lembrar isso, que Ele não vem de visita, Ele vem tomar posse de algo que agora lhe pertence. E por isso vai fazer mudanças. E precisa de fazer mudanças. E nós precisamos que Ele faça essas mudanças. Nós precisamos muito que ele cuide, que Ele limpe, que Ele arrume, que Ele retire aquilo que de errado está presente. Isso não é fácil, isso é incómodo, mas é muito necessário para a nossa vida. Eu creio que vale a pena pensar nisso, investir nisso e não impedir que isso aconteça na nossa vida. Jesus precisa de entrar, precisa de estar, precisa de habitar em todos os departamentos da nossa casa, do nosso coração e precisa de intervir, precisa de arrumar, precisa de pôr a casa, o nosso coração ao jeito dele, porque agora este é o lugar onde ele habita. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos ajude a compreender isso. Ele habita no nosso coração, mas o nosso coração já não é mais nosso, é dele. O Senhor nos abençoe. Um forte abraço para todos. Continuamos a cuidar em oração uns pelos outros. Querendo o Senhor, certamente nos encontraremos brevemente. Um abraço e bênçãos do Pai.